Chegamos agora no último módulo do nosso curso. Eu espero que você esteja gostando. Neste módulo, nessas duas primeiras aulas, eu vou introduzir você melhor no mundo dos investimentos. Eu vou começar nessa aula falando de investimentos que você pode usar para traçar os objetivos que você escolheu para curto, médio e longo prazo. E para esses objetivos, eu escolhi o Tesouro Direto. É uma forma de eu apresentar para vocês, se vocês ainda não conhecem esse investimento, e também saber escolher conforme os objetivos, porque dependendo do seu objetivo, se você escolher um título errado, você pode até perder algum valor. Você vai entender melhor a hora que eu compartilhar a tela do Tesouro Nacional para você entender e saber escolher o seu tesouro. Antes disso, caso você ainda não conheça, não saiba do que se trata o Tesouro Direto, ele é um investimento de renda fixa, onde você vai estar investindo no governo. Ou seja, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo e ele vai devolver para você com a correção no final do período. Todos eles têm um vencimento, porém tem um título específico que, se você resgatar antes do prazo, mesmo assim você consegue ter rendimentos já atrelado à taxa de juros. Eu vou compartilhar a tela do Tesouro Nacional, vou deixar aqui o link para você também acessar, e aí nós vamos ver juntos como funciona. Em antemão, juntamente com isso, se você conseguir já abrir o aplicativo do seu banco para visualizar se ele disponibiliza o investimento no Tesouro Direto, você pode fazer isso e ir acompanhando também esses títulos pelo aplicativo do banco ou da corretora. Porque apesar de você conseguir visualizar e até simular investimentos direto pelo link que eu vou deixar disponível, você não consegue investir por lá. Você vai precisar de um banco ou corretora para fazer essa ponte entre você e o Tesouro Nacional. Eu já vou estar compartilhando a tela aqui para você entender melhor cada título. Então aqui eu fiz questão de trazer desde a tela de pesquisa para você se encontrar caso você não tenha familiaridade nenhuma com o Tesouro Direto. Então, é só buscar para o Tesouro Direto no Google mesmo. E aqui eu já vou ir direto no simulador de investimentos. Dentro do site, você tem uma explicação, você consegue entender, conhecer melhor a fundo do Tesouro Direto, o que funciona, o que é, para você entender melhor. Aqui, como eu já sei, eu já vou direto ao ponto para explicar para você e você entender como fazer as melhores escolhas conforme o prazo que você deseja. Para investimentos que você deseja resgatar em curto prazo, médio e longo prazo, de acordo com os objetivos e os sonhos que você já traçou lá nas primeiras aulas. Então, aqui eu vou vir já direto em já escolher meu título, porque eu não escolhi ainda, que a gente vai conseguir visualizar um a um, mas você vai conseguir também já visualizar os valores, os mínimos de investimento, o nome de cada título. E aí você vai se familiarizando com o que eu vou mostrar aqui para você entender melhor. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é investimento mínimo. Então, talvez você ache que você não tem dinheiro nenhum para investir, e aqui você vai ver valores, olha, R$2, R$1,77. Então, são títulos que permitem investimentos mínimos. Claro que você faria isso com o intuito apenas de adquirir conhecimento, né? Não traria grandes retornos aqui para você e valores baixos assim. Mas se é o que você tem disponível hoje para investir, nada impede de você começar. Então, o valor não é uma limitância para você não estar investindo hoje, talvez porque você tem um valor muito baixo. Considerar esses valores mínimos aqui é o que a gente recebe de troco do pão no mercado, na padaria, e às vezes deixa até em alguma moeda perdida dentro do carro. Então, assim, é só para você entender que é possível você começar a investir hoje. Considerando, claro, os horários, tá? De funcionamento. Eu estou gravando esse vídeo no final de semana, então eu acho que por isso aparece esse alerta. Eu não sei se vai aparecer sempre, mas o horário de funcionamento para você conseguir fazer investimento em Tesouro Direto é em horário comercial, dias de semana, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18 horas. Alguns bancos e algumas corretoras permitem que você faça ordem de compra no final de semana ou em horários depois das 18 horas. E aí, o que acontece? Você fez numa segunda-feira às 19 horas a ordem de compra. Ela vai efetivar somente no dia seguinte. Mas, voltando aqui para os nossos valores, então aqui nessa primeira parte que eu estou mostrando, na terceira coluna, nós temos os valores mínimos
para investimentos em cada título. E agora eu vou mostrar para você os títulos, o título mais indicado para curto prazo. E aí você vai poder utilizar para reserva de emergência ou talvez para algum objetivo que você traçou aí para fazer daqui 6 meses, 8 meses, dentro de um ano. O ideal é que você não escolha os outros e dê preferência para o Tesouro Selic. Nesses casos, é onde você pode vir a precisar do recurso antes do vencimento. Todos os títulos vão ter um vencimento. Então, se você ver aqui, os dois Tesouros Selic que eu estou mostrando, eles têm vencimento em 2028 e 2031. Porém, esses dois títulos, o título do Tesouro Selic, você resgatando antes do prazo de vencimento, você não tem risco de perder nenhum valor do investido, diferente dos outros que eu vou explicar depois. Esse aqui, você investiu hoje, resgatou conforme o prazo ali de resgate, que normalmente é D+1. Você solicita o resgate num dia, ele entra na sua conta no dia seguinte. Você pode fazer isso sem ter nenhum malefício. Todos os títulos você consegue resgatar antes do vencimento, eles não ficam presos o seu dinheiro lá. Só seguindo essa regra ali do tempo de cotização, de liberação do recurso de fato ali na conta. Fora isso, você consegue solicitar o resgate a qualquer momento antes do vencimento. Porém, alguns deles vai gerar a possibilidade de perda do seu recurso inicial. Mas vamos focar agora no Tesouro Selic, que você vai investir ali para resgatar talvez daqui 7 meses, vamos dar um exemplo. Mesmo ele tendo esses vencimentos, você consegue se programar para resgatar antes. Então, você poderia investir em reserva de emergência nesse aqui também sem nenhum problema. Aqui, na segunda coluna, nós temos a rentabilidade do título. Então, o Tesouro Selic, ele acompanha a taxa de juros. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, ele acompanha a taxa Selic e tem mais um percentual fixo conforme que você adquirir. Ele tem a Selic e mais esse outro percentual aqui, que pode ser maior ou menor conforme o título que você escolher. Bom, e só para reforçar aqui, o nosso curso não é de investimentos, então eu não vou ir muito a fundo para não tomar muito do seu tempo. Talvez você ainda nem está com recurso suficiente para começar a investir, não se sente preparado ainda. A ideia é levar conhecimento e que você tenha essa intenção de investir no futuro e busque mais conhecimento quando chegar esse momento. Vai chegar um momento que você vai querer investir em outras coisas e você é livre para fazer os seus investimentos, desde que a minha dica, a minha indicação é que você busque conhecimento e que você saiba exatamente qual o investimento que você está fazendo no momento que você for fazer. Então, essa aula não é em nenhum momento também para indicar esse produto para você fazer. Antes de você fazer, você realmente estude mais o Tesouro Direto, estude mais o seu perfil para você saber exatamente qual o momento de entrar em determinado investimento. Mas aqui, para nós darmos continuidade nessa aula, eu vou falar agora do Tesouro Pré-fixado. O pré-fixado, como o nome já diz, a taxa ela já é fixada no momento do investimento. Diferente do Tesouro Selic, que acompanha uma taxa, ele vai ser pós-fixado, porque ele vai depender da taxa de juro para você conseguir ter a sua remuneração. Então, ele acompanha essa taxa. Então, ele é pós-fixado, vai acompanhar conforme ela vai subindo ou descendo. O pré-fixado, você fixa a taxa no momento do investimento. Então, aqui, as 3 opções que nós temos aqui, tem essas taxas que variam de 13,56 a 14,09. Aqui, eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa aula, é importante frisar que nós estamos no momento histórico da taxa Selic no Brasil, com a taxa de 15% ao ano. Muito difícil essa taxa se manter por muito tempo ou repetir em algum outro momento, em algum outro cenário. É raro isso acontecer, assim como aconteceu no momento de 2020, 2021, com a pandemia, que ela chegou lá na casa dos 2%. Também foi um momento histórico baixo. E hoje nós estamos em um momento histórico alto.
de 15%. Então, a taxa pré-fixada, ela está alta, comparada com os outros momentos de taxa Selic mais mediana, vamos dizer assim. Mas aqui também é importante frisar que é interessante quando você for pré-fixar o seu investimento, seja no Tesouro ou em qualquer outro investimento, você realmente certifique de que você está pré-fixando o seu investimento e uma taxa próxima à taxa Selic, porque senão não faz sentido você fixar aquela taxa. Por exemplo, vamos dizer aqui que tivesse uma remuneração de 8% ao ano. Estaria um patamar muito abaixo do 15% que é a taxa Selic. Não faria sentido. Outra situação também, para ter atenção no momento de investir em qualquer investimento pré-fixado, é que se o cenário estiver diferente e a taxa Selic estiver baixa no momento que você for fazer um investimento pré-fixado, se a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, estiver baixa, automaticamente todos os investimentos de renda fixa tendem a estar com a remuneração baixa também. E aí, se você prefixou, vamos dizer que lá na pandemia você prefixou um título do Tesouro Direto na taxa Selic da época, de 2%, 3%. Você estaria tendo aquela remuneração durante todo o período que o seu dinheiro vai estar aplicado, mesmo com a alta da taxa Selic. Automaticamente você estaria perdendo dinheiro. E aí, claro, aqui no Tesouro você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Então, num cenário como esse, se isso acontecesse, você poderia resgatar, esperar o recurso cair na sua conta e reinvestir no mesmo Tesouro Direto, no mesmo tipo de Tesouro Direto, mas com uma remuneração mais alta. Mas existem alguns investimentos que são pré-fixados e que têm prazo de permanência. Você vai ver isso em CDB, LCI, e aí é onde você precisa ter essa atenção redobrada para você não fixar a sua taxa numa taxa baixa, no momento em que talvez a Selic vá aumentar, vai subir, o que não é comum para o patamar que nós estamos hoje de 15%. Dificilmente você vai fixar a sua taxa aqui em 14% e na próxima reunião do Copom ali a taxa subir para 15,5%, 16%, porque realmente nós estamos numa alta bem histórica, é muito difícil que ela suba além de 15%. Mas no mercado financeiro não tem como nós termos 100% de certeza, previsão do que vai acontecer com a moeda, com o país. Então, assim, o ideal é que você sempre busque conhecimento e entendimento para saber quando tem essas oscilações, o porquê e o que gerou a oscilação da taxa e do seu investimento. E aí, nesse caso, do tesouro pré-fixado, o que acontece? Aqui, se nós formos olhar os valores negociados, o mínimo desse primeiro, né? 7,34, nós temos outro com 4,32, e aí o valor unitário. O valor unitário seria o valor total do título, tá? 734, você pode comprar uma fração dele, que seria 7,34. Então, você consegue investir qualquer valor múltiplo de 7,34 ou múltiplo de 734, dependendo do montante total que você vai investir. Se você quer investir algum valor todos os meses, você pode fazer isso múltiplo do valor mínimo. Eu consigo investir todo mês R$ 15. Você não vai conseguir investir o R$ 15 redondo, vai ter que investir 14,68. E aí, o que acontece nesse caso do tesouro pré-fixado e do tesouro IPCA, que nós vamos ver depois também? Existe a marcação a mercado, que é você comprar um título hoje e ele ter oscilação do preço. Se ele oscilar para menos, você pode ver o seu dinheiro desvalorizar no tesouro de um dia para o outro. Por isso que o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA não são indicados para você resgatar antes do vencimento ou no curto prazo. Essa oscilação pode ser para mais. Então, se em algum momento você vê que oscilou para mais e faz sentido para você resgatar um valor maior do que você investiu, você tem liberdade para fazer esse resgate. Porém, você precisa saber que existe essa possibilidade de oscilação por conta do preço do título, que é a marcação a mercado que nós chamamos. Em contrapartida, se você manter o seu investimento até o vencimento, e nesse primeiro caso aqui, na última coluna você consegue visualizar o vencimento.
No dia do vencimento, ele vai resgatar automaticamente na sua conta, tá? Na mesma conta que você fez o investimento. Se você precisar resgatar antes, você consegue resgatar com essa possibilidade de oscilação do preço por conta da marcação ao mercado, mas se você levar até o final, até o vencimento, você tem garantida a taxa que você prefixou no início no seu investimento. Aqui, agora vamos dar sequência e eu vou falar de um título que você consegue investir melhor para longo prazo. Isso por quê? Ele é atrelado ao IPCA, que é o índice de inflação. Então, assim, quando nós falamos, você já deve talvez ter ouvido falar que investimentos de renda fixa, você tem risco de perder para a inflação. O que acontece? Se você tem um recurso investido por muito tempo, com baixa remuneração comparado com a renda variável, é comparado de baixo rendimento à renda fixa. Se você manter o recurso investido por muito tempo e a taxa de inflação crescer, quando você resgatar aquele recurso, o seu poder de compra com aquele mesmo dinheiro, com aquele mesmo valor, pode estar menor do que quando você investiu, dependendo do valor que você vai ter investido. E aí, essa questão do Tesouro IPCA ou qualquer investimento atrelado ao IPCA, que é atrelado à inflação, você protege o seu patrimônio contra a inflação. Porém, de novo, é um investimento que se você resgatar antes do vencimento, você corre o risco de perder por conta da marcação a mercado. Aqui, no cenário atual, por exemplo, que nós estamos com a taxa Selic alta, esse título não está remunerando tão bem, porque normalmente a taxa de inflação ela é inferior à taxa Selic. Ela vai estar sempre caminhando em sentido oposto. A taxa de juros está alta, porque o governo aumentou com o intuito de reduzir a inflação. Também está alta, mas em questão de taxa de numeração, que você consegue visualizar essas taxas no site do Banco Central, você vai ver que a taxa de inflação comparada em períodos onde a taxa Selic estava baixa, hoje a taxa de inflação é que vai estar menor. Mas aqui nós temos também, semelhante à taxa Selic, nós temos uma taxa pós-fixada, que é o IPCA, que ele vai acompanhar o índice de inflação IPCA, mais uma taxa fixa de 7,86. Então, aqui nós temos vários, Tesouro IPCA, com IPCA, taxa pós-fixada atrelada à taxa de inflação, mais uma taxa fixa. O valor mínimo que você consegue investir em cada um desses títulos, o valor unitário do título e os seus vencimentos. Como escolher entre um e o outro com tantas opções? Aqui, como nós estamos falando de investimento para longuíssimo prazo, o IPCA, o Tesouro IPCA é indicado para investimentos para aposentadoria, você poderia até escolher um 2050. Porém, compare as taxas. Hoje nós temos o 2029 com uma taxa maior do que o de 2050, a taxa fixa. Então, o IPCA, ele vai variar, né, durante todo esse período. Nós não temos como prever. Daqui muito tempo, muito menos. Não tem nenhum cálculo que vai nos dizer quanto vai estar a inflação em 2050. Mas a taxa fixa, você consegue usar ela como parâmetro para fazer a sua escolha. Então, por mais que você realmente está investindo para longo prazo, para sua aposentadoria, para qualquer outro investimento objetivo para mais de 5 anos, você poderia escolher o Tesouro IPCA 2029. Hoje nós estamos em 2025, então eu quero para algo que eu quero conquistar daqui 7 anos. Vai resgatar antes. Porém, ele está me remunerando melhor do que os outros. Então, eu posso fazer esse investimento no primeiro momento. Quando resgatar, eu sei que ele é para um intuito de longuíssimo prazo, de longo prazo, então eu vou reinvestir. Daí eu vou voltar aqui e ver quais vão ser as opções que eu vou ter disponível do Tesouro IPCA em 2029 para reinvestir aquele recurso que eu vou ter resgatado. Coisa importante em relação a esse investimento, supostamente para a sua aposentadoria, é que diferente de uma previdência privada que você faz específico para aposentadoria também, você tem a opção de, lá no resgate, resgatar ele parcelado. Aqui no Tesouro IPCA, não. No resgate, na data de vencimento, você vai resgatar o valor total investido, com exceção dos títulos com juros semestrais, que eu vou mostrar aqui também, que nós temos essas opções em vários títulos, incluindo o pré-fixado que nós já vimos,
juros semestrais, e o Tesouro IPCA também, vários títulos aqui do Tesouro IPCA com juros semestrais. O que seria esses juros semestrais? A cada 6 meses, você investiu um valor no Tesouro Pré-fixado, ou no IPCA, ou nos dois. A cada 6 meses, nos meses de maio e novembro, você recebe os juros que rendeu da sua aplicação. Aqui, ao meu ver, ao meu ponto de vista, a minha opinião, não é vantajoso no sentido de que a cada 6 meses, você volta ao valor inicial que você investiu. E aí você perde aquele efeito do juros sobre juros. Porque se você mantém o valor todo aplicado durante todo o período até o vencimento, você vai recebendo juros inicialmente sobre o que você investiu e depois em cima do que você investiu, mais o que você retornou de juros. E assim sucessivamente. Se você faz um juros resgate semestral, você volta para o valor inicial a cada 6 meses. Então, você acaba tendo uma remuneração menor durante esse período. E também entra a questão do imposto de renda. Esses investimentos têm imposto de renda sobre o rendimento no momento do resgate. Então, nos 6 meses, quando cair esse resgate automático ali da sua aplicação, vai cobrar a alíquota mais alta do imposto de renda, que é 22,5%, porque o imposto de renda ele é regressivo. Conforme o prazo de permanência do seu valor investido, você vai pagar menos na hora de resgatar. Paga somente na hora do resgate, somente sobre o que rendeu. Logo, durante os 6 meses que você for receber ali os juros semestrais, você está recebendo apenas juros, apenas rendimento. Então, de todo o valor que vai entrar na sua conta naquele período de maio e novembro, vai cobrar a alíquota de imposto de renda, sendo o primeiro resgate com apenas 6 meses do investimento, você vai pagar a alíquota máxima de 22,5%. Aqui, além disso, tem outros títulos, tá? Tem alguns títulos com investimentos específicos, também podem ser usados para longo prazo, para aposentadoria. Esses você consegue ter a opção de resgatar parcelado, como um salário mesmo, nesses vencimentos. E a Educa Mais é mais voltado para educação mesmo, se você quer fazer para o seu filho, também resgata parcelado como se fosse a mensalidade ali, o valor que você tem investido, vai calcular conforme o que você consegue render daquele valor no período, e aí depois converte uma renda mensal por um determinado período também, com o intuito de pagar a educação sua, do seu filho, lá na frente, né? Também são investimentos para longo prazo. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero frisar aqui com vocês são esses 3 primeiros que são os mais comuns, os mais utilizados. E agora que você já tem uma noção de fazer essa análise, de fazer essa escolha, você pode você mesmo aí fuçar, esmiuçar o seu aplicativo do banco, fazer o cadastro no Tesouro Nacional e aí fazer as escolhas com o tempo, conhecendo, adquirindo conhecimento, talvez fazendo um valor mínimo, mesmo que você tenha um valor alto para investir, para você conhecer, saber na prática como vai funcionar a marcação ao mercado, e aí, adquirindo conhecimento, você vai tendo mais segurança e investir com propriedade, com base no seu próprio conhecimento, na sua experiência. Eu encerro essa aula, te encontro na próxima aula, onde nós vamos falar diretamente específico sobre reserva de emergência. Até lá!